Pessoal, eu só liguei essa câmera aqui para falar um pouquinho com vocês sobre propósito. Sabe por que a maioria das pessoas, e talvez seja até o seu caso, acha que a vida não faz sentido e que a vida não tem valor? Porque você, como indivíduo, não dá nem valor, nem sentido para sua vida. A maior parte das pessoas que acham que a vida não faz sentido, que a vida não tem valor, não está produzindo nada. E eu não digo produzir para os outros, eu digo produzir para si mesmo. Um autoconhecimento, estudar alguma coisa. E aí, o que é que você está fazendo? Se você trocar seu tempo de tela de Instagram para ficar criticando os jogadores da Copa agora e começar a estudar alguma coisa diferente que te interesse, você não colocaria mais sentido na sua vida? A maioria das pessoas, por causa da condição social em que vivem, e eu falo isso com propriedade, obviamente, vivem um ciclo de estudar, trabalhar, estudar, trabalhar, estudar, trabalhar, e acabam não fazendo mais nada da vida além disso. E isso é perigoso para qualquer pessoa. Por muito tempo eu me encontrei nessa mesma posição, tá? Não acho que eu estou falando como alguém que nunca passou por isso. Não, muito pelo contrário. Eu já estive muito preso neste ciclo mental e ele é muito ruim. Veja qual era a minha situação. Eu acordava, ia para a faculdade, da faculdade eu ia para o trabalho e só chegava 11 horas da noite em casa. E esse ciclo se repetia dia após dia, dia após dia. O único tempo que eu tinha era o final de semana, um dia do final de semana, porque eu trabalhava 6 por 1, para passar com a minha noiva. Era a única coisa que eu fazia. Só que eu comecei a perceber que eu estava dentro de um ciclo muito ruim, muito apertado. Eu não tinha tempo para mais nada na minha semana, a não ser isso. Só que quando eu comecei a olhar de forma introspectiva para mim, eu percebi que eu tinha tempo. Só usava ele de forma errada. Todo o tempo livre que eu tinha era Instagram. As 1, 2 horas do meu dia que eu tinha livre, eu passava rolando Reels no Instagram. E com a rotina dessa forma, é claro que a vida não faz sentido. Não faz sentido viver, sendo que você não tem realmente um tempo para você. Você tem tempo para produzir e não para você. E através desse vídeo, eu quero te trazer sentido para a vida. Eu quero trazer um sentido para a sua vida, ou melhor, você vai trazer um sentido para a sua própria vida através desse vídeo aqui. Então, chegou um momento que eu comecei a olhar para mim, olhar para o meu interior e perceber que tinha alguma coisa errada. E nesse momento eu percebi, cara, eu preciso dar um sentido à minha vida, eu preciso ter um propósito. E é sobre isso que eu quero falar com você. Nesses momentos de introspecção, nesses momentos de autorreflexão, eu percebi algumas coisas. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de aprender e de ensinar também. Meus familiares me contam que desde que eu era criança, bem pequenininho, quando eu estava aprendendo a ler e escrever, eu aprendia muito rápido e ia ensinar os meus colegas que tinham dificuldade. Quando eu tinha 12, 13 anos, na minha igreja, eu sou cristão, na minha igreja, eu já dava aula, eu era o único professor que as crianças tinham, com 13 anos de idade. Com 15, 16, eu já dava aula aos adolescentes e aos adultos, e sempre foi uma paixão ensinar. Inclusive, eu tenho até um projeto que eu ainda não coloquei em prática, de dar aula na minha faculdade, um grupo, né, dar aula para um grupo na minha faculdade que deseja aprender alguma linguagem de programação. No caso, a que eu posso ensinar para eles é Python. Então, sempre foi a minha paixão aprender várias coisas e ensinar essas coisas. Então, eu percebi, parei, percebi. Esse é o propósito da minha vida. Ensinar, aprender e ensinar. Então, eu peguei um papel, peguei uma caneta e escrevi propósito. E esse propósito eu dividi em duas partes. A pessoal, para mim, e a social, de mim para os outros, que é o que eu acabei de falar a vocês. O meu pessoal é adquirir o máximo de conhecimento que eu puder sobre todas as áreas que me interessam. E o social é poder ensinar tudo isso que eu aprendi, tudo isso que eu adquiri de conhecimento para todos aqueles que se interessem. E você percebe que executar esse propósito não tem nenhuma ligação com nenhum estado emocional. Você não precisa estar feliz para fazer isso. Você não precisa estar em um momento eufórico para fazer isso. Não, é muito simples. Você ensina, você aprende, você estuda e na oportunidade que você tem, você ensina.
Olha o que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu criei uma oportunidade para passar o conhecimento que eu adquiri. E eu espero que você, através desse vídeo, esteja aprendendo comigo algo. Para mim, isso é muito importante. Isso aqui, esse projeto, faz parte do meu propósito de vida. Você entende o quão grandioso isso se torna, mesmo parecendo algo tão simples? Outra pergunta que eu tenho para te fazer: quais são as suas metas a curto, a médio e a longo prazo? Me responda. Ou melhor, responda para si mesmo. Você tem meta para guardar dinheiro esse mês? Você tem meta para terminar um novo curso, adquirir uma nova certificação, um novo certificado? Você tem planejado comprar um imóvel, comprar um carro ou uma moto? Você tem algum tipo de planejamento? Ou todo o dinheiro que chega na sua mão você simplesmente paga a dívida e após pagar a dívida você gasta tudo na rua? Com bebida, com jogo, com comida. É isso que você faz? Então seu ciclo nunca vai se encerrar. Mas se você quiser colocar um propósito na sua vida, fazer com que sua vida faça sentido, ao acabar esse vídeo, pegue um papel, pegue uma caneta, comece a pensar em toda a sua trajetória de vida e pergunte a você mesmo: qual é o meu propósito? Meu nome é Felipe Nabor, esse é o canal Manual da Vida Perfeita. Na descrição eu vou deixar o link do meu e-book que eu fiz, gratuito, tá? Se você quiser ler, muito obrigado, eu lhe agradeço, e também é um conteúdo que vai te ajudar bastante. Como eu disse, conteúdo para passar aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi e aquilo que para mim foi muito útil, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o seu like, tudo aquilo que você já sabe com esses 10, 15, 20 anos de YouTube que todo mundo tem. Então, até o próximo vídeo, acompanhe nossos próximos conteúdos e os conteúdos já postados. Tchau, tchau.